A Testemunha não era apenas um thriller policial, foi um choque cultural, uma história de amor e uma produção que quase desmoronou mais de uma vez. Por trás da calmaria dos milharais e celeiros Amish havia caos, executivos do estúdio em atrito com o diretor, atores arriscando a vida em acrobacias perigosas e um triângulo amoroso se formando fora das câmeras. O público não sabia quão volátil essa filmagem realmente era. De um acidente quase fatal na construção de um celeiro, a Harrison Ford reescrevendo cenas no set, a produção de Witness esteve longe de ser pacífica. Hoje, vamos desvendar a história com 20 fatos estranhos sobre Witness, detalhes escondidos por trás das câmeras que revelam o quão frágil esta obra-prima realmente era. E espere até ouvir o fato bônus. É um segredo que reescreve como o filme quase terminou. Fiquem conosco. Vamos começar. Primeiro, Harrison Ford quase não aceitou o papel. Não foi algo automático. Ford não estava ativamente buscando outro papel principal, depois de ter feito Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ele se mostrava cauteloso. Um thriller romântico, ambientado na comunidade Amish, não prometia sucesso de bilheteria. O que o fez mudar de ideia foi a contenção do roteiro. Ao contrário dos thrillers típicos de Hollywood, Testemunha tinha silêncio, tinha paciência. Ford disse mais tarde, era sobre pessoas, não apenas ação. Mesmo assim, a Paramount temia que o público não aguentasse longas sequências Amish. O papel foi oferecido a outras estrelas. Nomes cogitados incluíam Clint Eastwood e Jack Nicholson, mas ambos recusaram. Ford finalmente disse sim, mas com uma condição. O personagem de John Book tinha que permanecer moralmente ambíguo. Não um super-herói, nem um santo, apenas um homem imperfeito tentando proteger um menino. Essa nuance o ajudou a conquistar sua única indicação ao Oscar até hoje. Segundo, a comunidade Amish rejeitou o filme. Os Amish não queriam isso. Desde o início, líderes do condado de Lancaster expressaram preocupação. Sentiam que Hollywood exploraria seu modo de vida. Peter Weir, o diretor, tentou a diplomacia, indo a reuniões Amish, ouvindo em silêncio, prometendo respeito. Mesmo assim, a maioria recusou cooperar. Figurinos, celeiros, até diálogos tiveram que ser recriados através de fontes secundárias, como estudos antropológicos e consultores ex-Amish. Alguns ex-membros até avisaram: vocês nunca vão acertar. Os cineastas não foram autorizados a filmar dentro de casas Amish reais. Em vez disso, a produção construiu réplicas de interiores em estúdios de som. Ironicamente, a falta de cooperação direta pode ter realçado a mística do filme, dando-lhe um olhar externo, mas também gerou ressentimento duradouro. Algumas comunidades Amish ainda proíbem membros de assisti-lo, acreditando que expõe demais seus rituais privados. 3. A icônica construção do celeiro quase se tornou fatal. Parece pacífico, homens erguendo vigas, mulheres carregando comida, um hino subindo ao fundo. Mas no set, a cena da construção do celeiro era um pesadelo logístico. Weir insistiu em usar madeira de verdade, cada viga pesando centenas de quilos. Sem adereços leves, Ford e Viggo Mortensen realmente carregaram madeira junto com os figurantes. Em certo momento, uma viga de suporte escorregou, quase esmagando um operador de câmera. Ford saiu do personagem no meio da cena, avançando para firmar a madeira. A produção parou por horas. Equipes de segurança invadiram o set, mas Weir se recusou a fingir. Tem que parecer autêntico, ele insistiu. O que o público vê é suor real, esforço real e risco real. Essa autenticidade se tornou uma das sequências mais elogiadas no filme, mas por trás dela havia perigo a apenas um passo em falso da tragédia. 4. Kelly McGillis foi escalada contra as exigências do estúdio. O estúdio queria um grande nome: Michelle Pfeiffer, Jessica Lange. Até Meryl Streep foi cogitada, mas Peter Weir rejeitou todas. Ele queria uma desconhecida, alguém que pudesse sumir no papel de Rachel sem o peso de ser uma estrela. Aí veio Kelly McGillis. Naquela época, vinda do teatro, sem experiência em Hollywood, executivos em pânico acharam que lhe faltava glamour. Achavam que o público não acreditaria que o detetive durão de Ford se apaixonasse por ela. McGillis provou que estavam errados. Sua força tranquila e autenticidade crua deram base ao filme. Fora das telas, porém, sentia-se alienada, isolada por sussurros de que era o risco do estúdio. Mais tarde, admitiu ter usado essa solidão real ao interpretar Ra,
dividida entre dois mundos distintos. Nesse sentido, a aposta no elenco valeu a pena, porque a atuação dela é o coração do filme. 5. A perseguição no milharal foi brutalmente perigosa. Aquela corrida pelo milharal não foi encenada com fileiras seguras e aparadas. A equipe plantou milho de verdade meses antes, deixando-o crescer alto e denso. Ford teve que correr às cegas, espigas chicoteando seu rosto, o solo irregular sob suas botas. Ele machucou as costelas numa tomada, tropeçando em sulcos de irrigação. Os figurantes que faziam policiais corruptos usavam casacos pesados no calor sufocante do verão, alguns desmaiando no meio da cena. As câmeras travavam constantemente, as lentes embaçavam na umidade. O perigo não era só físico, era financeiro. Executivos da Paramount quase cortaram a cena, argumentando que atrasava o ritmo e custava muito. Mas Weir lutou para mantê-la, dizendo: "O milharal é a parede entre os mundos, tem que estar lá." Essa luta salvou uma das imagens mais memoráveis do filme, a inocência colidindo violentamente com a corrupção, talo por talo. 6. Danny Glover chocou o público com sua escalação como vilão. Danny Glover, como o policial corrupto, McPhee, foi controverso. Na época, Glover havia acabado de interpretar papéis simpáticos em filmes como Places in the Heart. O público o conhecia como caloroso, confiável, quase herói. Seu papel de assassino frio chocou o público, e foi exatamente por isso que Peter Weir o quis. No set, Glover abraçou a ameaça. Ele baixou a voz, manteve o contato visual por tempo demais e improvisou momentos de intimidação. Harrison Ford mais tarde admitiu: "Danny me assustou de um jeito que eu não esperava." A química funcionou. Quando Glover aparece na cena da delegacia, o clima muda instantaneamente. Não foi só um papel exigente, foi um ponto de virada em sua carreira. Logo depois, Hollywood o escalou para papéis mais duros e intensos, abrindo caminho para a máquina mortífera apenas 2 anos depois. 7. A primeira aparição de Viggo Mortensen no cinema quase foi cortada. Piscou e você o perde. Um jovem, Viggo Mortensen, aparece como um dos fazendeiros Amish na cena da construção do celeiro. Foi seu primeiro crédito no cinema. O problema? O estúdio queria reduzir o tempo de duração e suas falas, por mais breves que fossem, quase foram cortadas na edição. Peter Weir lutou para mantê-lo, dizendo que sua presença adicionava uma autenticidade sutil. Mortensen mais tarde brincou: "Eu tinha uma fala e rezei para que não a cortassem." Embora seu rosto mal seja notado pela maioria dos espectadores, o papel plantou suas raízes em Hollywood. Anos depois, fãs redescobriram sua participação após sua ascensão como Aragorn em O Senhor dos Anéis. O que parecia um papel insignificante tornou-se uma curiosidade que adiciona outra camada de lenda à testemunha. 8. Harrison Ford fez a sua própria cena de luta. A brutal briga no banheiro, onde John Book, personagem de Ford, derruba um policial corrupto, foi filmada com o mínimo de dublês. Ford fez questão de realizar a maior parte da luta ele mesmo. A cena se passa em um cubículo apertado com água jorrando e porcelana estilhaçando. O realismo teve um custo. Ford estalou os dedos ao socar uma pia falsa e sofreu um hematoma profundo na mandíbula por uma cotovelada mal calculada. O cenário ficou coberto de sangue, nem todo falso. Weir queria que a violência parecesse crua, bagunçada, não coreografada, não uma cena de ação polida, mas uma luta desesperada. Críticos depois a elogiaram como uma das cenas de luta mais intensas dos anos 80. Atrás das câmeras, porém, Ford saiu mancando do set, machucado, mas triunfante, prova de seu compromisso com a autenticidade física. 9. A língua Amish gerou um grande caos no set de filmagem. O diálogo Amish não foi inventado. Os atores tiveram que aprender o holandês da Pensilvânia, um dialeto alemão raramente escrito. Um linguista foi contratado para treinar Kelly McGillis e Lucas Haas, mas o desafio era enorme. McGillis mais tarde admitiu que memorizou sons mais do que palavras, aterrorizada de que escorregaria no meio da cena. Pior ainda, os consultores Amish não concordavam com a pronúncia. Durante as diárias, os editores por vezes descobriam atores falando coisas sem sentido. A equipe discutia se o público perceberia, mas Weir se recusou a redublar. Ele argumentou: "A confusão faz parte da visão de um estranho. O público deve sentir-se um pouco perdido." Essa decisão deu textura ao filme, mas deixou os atores suando frio, sem saber se suas falas faziam sentido. Hoje, especialistas em linguística confirmam que o filme é imperfeito, mas surpreendentemente preciso. Ainda assim, para os atores, era um estresse constante.
A cena da dança silenciosa não estava prevista no roteiro. Uma das cenas mais amadas, Ford e McGillis dançando ao som de Wonderful World de Sam Cooke num celeiro iluminado pela luz de lanternas, não estava originalmente no roteiro. Weir o criou no set depois de sentir que o romance precisava de um momento mais calmo e humano. A equipe correu para encontrar um rádio portátil Ashagai e Ford sugeriu a música. O que se desenrolou foi em grande parte improvisado, com McGillis rindo dos movimentos de dança desajeitados e meio tímidos de Ford. O silêncio que se seguiu ao corte da música tornou-se o pulsar emocional do filme. Weir descreveu-o como um momento de frágil intimidade. O estúdio queria cortá-lo, receando que abrandasse o ritmo, mas o público de teste adorou. Atualmente é lembrado como a própria alma do filme. E antes de continuarmos, por favor, curta e se inscreva, porque os próximos 10 fatos mergulham em acidentes perigosos, significados ocultos e como este filme transformou as carreiras de todos os envolvidos. 11. Lucas Haas tinha apenas 8 anos e carregou o filme. Lucas Haas, que interpretou o jovem Samuel, não era apenas um personagem de apoio, ele foi o gatilho emocional para toda a história. Com apenas 8 anos de idade, Haas carregava grandes responsabilidades, atuando ao lado de Harrison Ford, em cenas tensas, aprendendo costumes Amish e até mesmo memorizando falas em holandês da Pensilvânia. Weir trabalhou pacientemente com ele, às vezes gravando 20 cenas para capturar reações infantis autênticas. Haas depois recordou: "Não me trataram como ator mirim. Eles me trataram como mais um profissional." Seu momento mais icônico, apontando em silêncio para o policial corrupto na estação de trem, foi filmado várias vezes. Cada vez, Haas entregava o terror de olhos arregalados que fazia a plateia ofegar. Sem sua inocência crível, o filme não teria funcionado. Muitos críticos observaram que a performance de Haas transformou Witness de um mero drama policial em algo muito mais profundo. Uma narrativa sobre vulnerabilidade, a busca pela verdade e a coragem moral. A cena da estação de trem foi filmada em um estilo guerrilha. Aquela sequência de abertura na estação da Rua 30, na Filadélfia, parece impecável, mas filmar foi um caos. A equipe não tinha controle total da estação. Passageiros entravam no quadro. Anúncios ecoavam pelo PA. E comboios rugiam imprevisivelmente. Weir queria realismo, então, em vez de arrumar o local, deixou o caos ficar. Ford e Haas tiveram que permanecer no personagem enquanto estranhos olhavam as câmeras. Figurantes com viajantes reais, criando um toque documental autêntico. A cena do assassinato em si foi filmada durante a noite com galões de sangue falso e squibs escondidos, chocando os transeuntes que não sabiam o que estava acontecendo. Alguns até pensaram que estavam testemunhando um crime real. Essa mistura de coreografia planejada e realismo acidental deu à cena sua autenticidade de roer as unhas e definiu o tom para o resto do filme. 13. Ford e McGillis tinham uma química tensa. Fora e dentro das telas a química deles ardia, mas fora das telas nem sempre foi tranquilo. McGillis ainda era nova em Hollywood, enquanto Ford era uma estrela experiente com um estilo de trabalho preciso. Corriam rumores de que Ford se impacientava com a inexperiência dela, enquanto McGillis se sentia ofuscada pelo domínio dele no set. Mas Peter Weir notou algo importante. Essa tensão se traduziu perfeitamente para a tela. Rachel e John Book não estavam destinados a formar um casal confortável. Eram duas pessoas de mundos distintos, unidas por circunstâncias impossíveis. Suas hesitações, seus passos em falso, seus silêncios pareciam muito reais, porque parte daquela fricção era genuína. Mais tarde, McGillis reconheceu. Nem sempre foi fácil, mas aquela estranheza conferiu verdade à relação. O que o público via como uma terna autenticidade era, em parte, a faísca do genuíno desconforto capturado em filme. 14. Peter Weir lutou contra a interferência do estúdio. Constantemente. O estúdio não confiava nele. Executivos da Paramount temiam que o filme fosse muito lento, muito silencioso, muito rural. Eles pressionaram por mais cenas de ação, chegando a sugerir um tiroteio no meio do país Amish para despertar o público. Weir resistiu ferozmente. Ameaçou sair se o roteiro fosse alterado. Em vez disso, reforçou o silêncio, a quietude e os rituais Amish. Em certo ponto, os executivos exigiram que Ford entregasse um monólogo final explicando os temas do filme. Weir recusou. "O silêncio diz mais", ele lhes disse. Sua aposta funcionou. O freio virou.
mas foi uma batalha brutal. A teimosia de Weir quase o demitiu mais de uma vez. Ironicamente, essa mesma contenção é por isso que os críticos aclamaram Testemunha como um avanço, um thriller comercial que confiava mais no silêncio do que no espetáculo. 15. O filme quase foi classificado como X por violência. É difícil imaginar agora, mas Testemunha quase foi classificado X pela MPAA. A briga no banheiro, o assassinato na estação e o tiroteio final foram considerados gráficos demais. Os espectadores de teste relataram choque com a crueza, sangue espirrando nos azulejos, ossos estalando audivelmente. Weir argumentou que a violência não era gratuita. Era para ser brutal e desconfortável, contrastando com a serenidade da vida Amish. Editores cortaram quadros por frações de segundo para suavizá-la, contando literalmente em quadros únicos para passar pelos sensores. Por fim, a MPAA acabou cedendo, atribuindo-lhe uma classificação R. No entanto, toda a controvérsia demonstrou o quão fora do comum o filme era para o ano de 1985. Não se tratava de um thriller policial comum, nem de uma história de amor limpa e convencional, mas sim de algo cru, inquietante e profundamente humano. 16. O milharal havia sido plantado. Só para o filme, aquela assustadora perseguição no milharal não foi por acaso. A equipe plantou hectares de milho meses antes das filmagens para que os caules atingissem a altura ideal. Foi uma aposta logística. Se a colheita falhasse, a sequência desabaria. O tempo quase arruinou tudo quando uma tempestade precoce achatou parte do campo. Membros da equipe passaram horas escorando os caules com fios escondidos. Quando as câmeras rodaram, o milho estava alto e sinistro, envolvendo Ford num labirinto natural. O resultado é claustrofóbico, quase um pesadelo. Ford, mais tarde, admitiu que não conseguia ver um palmo à frente, o que aumentou o pânico em seus gestos. O milharal não apenas emoldurou a cena, ele engoliu os atores, transformando a fazenda numa armadilha. Essa autenticidade ficou gravada na memória do público. A trilha sonora quase foi substituída. A trilha sonora de Maurice Jarre, com sintetizadores, era ousada. O estúdio a odiou. Executivos esperavam cordas grandiosas, algo pastoral e romântico. Em vez disso, Jarre entregou tons eletrônicos sinistros sobrepostos a instrumentos tradicionais. Eles o consideraram muito frio. Em certo ponto, a Paramount até contratou outro compositor para uma trilha de reserva. Peter Weir recusou. Ele argumentou que os subtons eletrônicos simbolizavam a intrusão da corrupção moderna na simplicidade Amish. Weir exibiu uma versão inicial com a música de Jarre para críticos e público de teste, e a resposta foi esmagadora. As pessoas adoraram sua atmosfera etérea. O estúdio recuou. Hoje, a trilha de Jarre é considerada inovadora, misturando minimalismo moderno com romance clássico. Não foi o que os executivos queriam, mas é uma das razões pelas quais Witness parece tão diferente de qualquer outro thriller de sua época. Linhas-chave improvisadas. Ford não era apenas um ator, ele era um co-roteirista discreto. Várias das falas mais memoráveis de John Book não estavam no roteiro. Durante a sequência do celeiro, quando Rachel lhe oferece comida, Ford murmurou: "Vou comer sua comida." Não estava escrito. Foi instinto. A fala ficou, adicionando sutil intimidade. Em outro momento, quando Samuel lhe mostra o pássaro de madeira, Ford improvisou seu suave "é lindo." Suas contribuições não foram chamativas, mas humanizaram Book. Ford explicou uma vez: "Eu interpreto os silêncios. Às vezes, uma palavra diz mais que uma página." Weir confiava nele, deixando as câmeras rodarem enquanto Ford experimentava. Nem todas as improvisações foram usadas, mas o suficiente para dar ao filme seu realismo peculiar e vivido. Por trás da quietude do roteiro, os instintos de Ford deram a Book um calor inesperado. Os figurinos Amish foram feitos à mão. A autenticidade importava. Em vez de alugar figurinos padrão estilo Amish de depósitos de Hollywood, Weir encomendou centenas de roupas feitas do zero usando tecidos e costuras tradicionais. A figurinista Marilyn Vance pesquisou técnicas de costura Amish até tingindo tecidos à mão para evitar cores sintéticas modernas. Os atores não podiam usar zíperes ou elástico, apenas botões e ganchos, assim como os Amish. Kelly McGillis disse mais tarde que as saias pesadas de lã e os chapéus mudaram seu jeito de andar e se mover. "O figurino me colocou na pele de Rachel, os suspensórios e o sutiã de Ford."
não eram apenas adereços. Eles se tornaram barreiras físicas entre ele e o mundo que deixou para trás. Até o menor detalhe, sapatos sem cadarços, era fiel à história. Esse compromisso com a autenticidade deu ao filme sua textura, mas também tornou a filmagem exaustiva, com atores suando sob camadas de tecido pesado no calor do verão. O final foi mudado no último minuto. Originalmente, Testemunha deveria terminar com John Book voltando para Rachel, reacendendo seu amor proibido. O público de teste, no entanto, achou insatisfatório. Muito perfeito, muito Hollywood. Weir e Ford estavam de acordo. Em vez disso, filmaram o agora icônico final. Book a partir em silêncio, Rachel a observar da varanda, ambos sabendo que os seus mundos jamais poderiam fundir-se. A contenção partiu corações, mas elevou o filme a algo intemporal. Ford chamou-lhe o único final que dizia a verdade. O estúdio resistiu, querendo um desfecho mais romântico, mas Weir manteve-se firme. A aposta valeu a pena. A despedida agridoce tornou-se uma das imagens finais mais marcantes do cinema dos anos 80. Não foi apenas um final, foi uma declaração sobre amor, sacrifício e divisões culturais que não podem ser superadas, por mais forte que seja a atração. Curiosidade inspirada em A Testemunha, houve uma verdadeira reação negativa Amish. Após o lançamento do filme, o condado de Lancaster foi invadido por turistas, fãs buscando vislumbrar o mundo Amish real. Ônibus de turismo chegavam diariamente, perturbando as comunidades tranquilas que o filme tentou honrar. Alguns líderes Amish condenaram publicamente o filme por atrair atenção indesejada. Outros viram isso como uma violação da sua privacidade. Há histórias de fazendeiros colocando placas que diziam: "Não somos atores", para afastar visitantes curiosos. Ironicamente, o filme que pretendia mostrar respeito acabou alimentando a exploração. Ford e Weir, mais tarde, admitiram culpa pelas consequências não intencionais. A Testemunha não só mudou o cinema, mas também a vida Amish, marcando para sempre Lancaster como um ponto turístico. Esse impacto cultural não intencional pode ser o legado mais estranho de todos. Witness não foi apenas um thriller, foi uma batalha entre silêncio e espetáculo, amor e dever, modernidade e tradição. Deu a Harrison Ford sua única indicação ao Oscar, elevou Kelly McGillis e lançou a carreira de Viggo Mortensen. Mas também deixou cicatrizes na equipe, nos atores e nas próprias comunidades Amish.